Está começando o MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje teremos aqui a presença ilustre do senhor Shiro Nishimura, que todo mundo conhece ele pela Jato, mas também é um grande pecuarista. Tudo bom, senhor Shiro? Bom dia a todos. Tá tudo bom, mas grande pecuarista é um erro. Eu sou um pecuarista aposentado. Então, na verdade, eu não sou grande pecuarista. Eu sou um aposentado que tem uma pecuária. Tá certo. E aqui ao meu lado também, Walter Celano. Tudo bom, Walter? Tudo bom. E hoje nós vamos falar de um assunto bom que é tema da maioria das mesas brasileiras, que é carne e qualidade de carne com gado nosso. É isso aí. Mas eu falei grande no sentido de qualidade, que você está fazendo uma... Mas é isso. Vamos lá, senhor Shiro. Eu queria começar lá do começo. Fala um pouquinho do Shiro Nishimura. Quem é o Shiro desde pequenininho, para a gente dar uma entrada aqui para o pessoal conhecer mais o senhor? Bom, na verdade, eu sou de uma família grande, de imigrante. Meu pai é imigrante japonês, minha mãe também. No fim, acabaram se conhecendo aqui em São Paulo, casaram. E em 1938, se eu não me engano, ele pegou o trem lá em São Paulo e falou: eu queria ir na última estação de trem. Na Paulista era Pompeia. E aí o pai desceu em Pompeia. Então, a história toda começou aí, no final da ferrovia, onde estava em construção. O pai falava para nós: olha, eu cheguei na estação, uma mala, uma caixa de ferramenta, dinheiro para comprar um saco de arroz. Ponto. Ele não tinha dinheiro para mais nada. Esse é o início da vida do seu Nishimura em Pompeia. Então, começamos assim. Quando eu me lembro de criança, nós já, vamos falar assim, considerava uma classe média, né? Uhum. Tinha uma casa, tinha um jipinho, tinha geladeira, tinha... Bom, classe média, né? Eu acho que eu me lembro disso. E eu não lembro se eu tinha 8 anos, 9 anos, por aí. Eu acordava cedo, fazia o chá, porque papai não tomava café, ele tomava chá preto. Eu fazia o chá preto e era para ele, meu pai, meu irmão Giro e eu. Mas antes disso eu tinha uma obrigação. O pai tinha uma gaiolinha lá no quintal com 20 galinhas poedeiras. Então, a minha obrigação com essa idade era dar ração para as galinhas, cortar verdura velha lá para dar para as galinhas. Tinha acho que uma quirera de ostra que a gente punha. O pai falava: põe essa quirera para a casca do ovo não ficar muito mole. Aí tinha que pôr isso aí, recolhia os ovos. E aí eu perguntava para o café da manhã: que jeito você quer o ovo? Então, nós tinha pão e ovo. Era só isso que tinha em casa. Não usava manteiga, então era pão com ovo. Essa é a minha infância de criança. Então, nós começamos lá do nada, viu? É basicamente assim que começamos a vida. Que bom. E o senhor começou... Então, quer dizer, com 8 anos, o senhor já tinha responsabilidade, e o senhor fazia o ovo do café da manhã? Sim, fazia o ovo para o meu pai, para o meu irmão e para mim. E aí, meu lanchinho para ir... Naquele tempo era grupo, não era primário, era o grupo. Aí, eu levava pão com ovo. Então, cara, você passa um dia, 2 dias, uma semana, meses, anos, comendo pão com ovo. Chega uma hora que enjoa, cara. Eu cheguei uma hora que eu não aguentava mais o cheiro daquela gema. Aí eu comecei a querer inventar alguma coisa, porque eu estava enjoado do cheiro. E eu fazia a compra da família. Então, mamãe
dava 2 sacolas para mim, uma lista de compra, e eu ia no armazém, que era de um japonês, aí catava as coisas e tal. De vez em quando faltava alguma coisa que não tinha no armazém. Aí eu ia no outro armazém pegar e passava no açougue também. Um dia eu olhei assim e falei assim, o que é esse negócio aí pendurado? Olha, isso aí é bacon. E para que serve? Uai, você corta um pedacinho dele, pica bem picadinho, põe na frigideira e faz um ovo em cima, vai ficar uma delícia. Tô eu lá com um pedacinho de bacon, no outro dia cedo, fazendo meu bacon lá com a frigideira e tal. Minha mãe acordou. O que você tá fazendo, moleque? Eu falei, uai, o moço me ensinou que cortar o bacon bem pequenininho, fritar o ovo fica muito gostoso. Não, isso faz mal para a saúde, é muita gordura. Pode parar, joga fora. Acabou o meu barato, né? O que ia dar o saborzinho acabou barato. Aprendeu direitinho, o bacon vai mudar o gosto do meu lanche. E aí eu ouvi dizer, que eu vi sobre o senhor um pouquinho, que logo depois disso, lá para os 14 anos, o senhor tinha o sonho já de ser pecuarista, é isso mesmo? Não, Como é que é essa não é história? assim, não. Conversa é outra. Vamos lá. O pai chegou para mim um dia e falou assim, era bom que tivesse um médico na família. Eu falei, bom, vai saber o que é médico. Bom, para saber o que é médico, eu vou no hospital. Fui na Santa Casa, tinha uns amigos do meu irmão lá, e aí eu passei o dia inteiro na Santa Casa. Cheguei de tarde, falei assim, isso não é lugar para mim, não. Ou entra chorando, sai rindo, tá rindo que nasceu um neném, sai chorando que morreu alguém. Eu falei, você tá louco, rapaz? Isso não é lugar para mim, não quero ser médico. Aí, podia ser não sei o que e tal. E aí eu fiquei repensando na vida o que me agradava fazer, porque, na verdade, você com 14 anos, você não tem a mínima ideia das coisas. Verdade. Mas uma coisa era certa. Meu pai tinha comprado o terreno ali onde é a Jato hoje. E ali era um sítio, mas o pai só queria um pedacinho para fazer um barracão. E aí o dono do terreno falou assim, eu vendo tudo, não vou vender só o pedacinho. Aí o pai resolveu comprar tudo, mas tudo ali é uma pirambeira, né? Pompeia é cheio de morro. Mas no fim ele acabou comprando. Era 19 alqueires de pirambeira. E aí eu falei, acho que eu estou gostando de fazer algumas coisas aqui, né? E aí começamos a tirar leite, criar porco, eu criei coelho, plantei amendoim, plantei batatinha, plantei cebola, plantava morango, e ia fazendo as coisas, né? E aí um dia eu falei, negócio meu acho que vai ser boi. E aí eu falei, eu vou ser pecuarista. Agora vem cá. 14 anos, não tem uma vaca, pai não tem fazenda, vai ser pecuarista? Mas era um sonho. E eu comecei minha vida pensando nesse sonho de ser pecuarista. Depois eu terminei o colegial, fui fazer vestibular, aí já direcionei para agronomia. Eu entrei no vestibular lá em Jaboticabal, Unesp de Jaboticabal, fui fazer agronomia lá. E por que eu fui para lá? Lá tinha estação experimental do Instituto Zootecnia de Sertãozinho, do lado. E muitos dos pesquisadores foram professores na Faculdade de Jaboticabal. E eu tive aula com eles. Então, foi muito bom eu ter ido para Jaboticabal. E foi muito bom eu ter tido professores tão bons na época do Instituto Zootecnia. Então, acho que o encaminhamento foi por aí.
Esse é o lado educacional, não é? Mas quando você vai pensar em lado de trabalho, eu formei na faculdade e nessa época o meu irmão Giro já era superintendente da Jato e ele aplicava reduções do imposto de renda num projeto lá no Pará, Tá. Conceição do Araguaia. Isso aí ninguém vai lembrar mais, só os cabelos brancos lembram. Era Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, chama Sudan. E era, acho que, um projeto dos militares na época. Era. E como a gente tinha imposto de renda a pagar, 25% do imposto de renda da empresa poderia ser destinado a um projeto de desenvolvimento na área da Amazônia. Como meu irmão aplicava isso num projeto, chegou uma hora que o cara falou, ó, você já tem 51% do projeto, o projeto é de vocês. O cara que começou falou, ó, se vocês quiserem comprar os 49, eu vendo e sai fora do negócio. Foi feito assim, e eu comecei minha vida de pecuarista indo lá em Conceição do Araguaia para derrubar mata e fazer fazenda. Então, eu fui enfrentar uma coisa que poucos companheiros meus de faculdade teriam coragem de enfrentar. Eu fui a 2.000 quilômetros da minha casa, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha carro com ar-condicionado, minha condução era uma Toyota Bandeirante. Se vocês lembrar Toyota, parece... Toyota hoje é um carrão, ar-condicionado. Naquele tempo, cara, era um jipão. Era um burro brabo, né? Era um jipão, um trem... Olha, aquilo lá era um absurdo. Mas eu ia para lá porque eu tinha um sonho de ser pecuarista e eu agarrei aquilo com unhas e dentes porque era a chance de eu capitalizar e me tornar um pecuarista. Então, minha vida começou... Isso aí, sabe que ano eu estou falando? 1974. Nossa Senhora. Acho que vocês não eram nascidos. Não, eu já estava grandinho. Eu ainda não. Então, essa é a história que começou lá atrás. Aí nesse ponto... Não, eu tenho uma curiosidade. Eu quero uma coisa. O senhor falou que lá em Pompeia, a hora que seu pai comprou as pirambiras lá, o senhor começou a criar porco. Aí já pôde colocar no ovo? O baconzinho já colocou no... Não, o porco era para vender, né? Para fazer dinheiro. Era pouca coisa. Eu comecei, acho que era 6 ou 8 porcas. Por que eu desisti de fazer isso? Aí chegou um dia, apareceu lá a festa dos vendedores da Jato, final de ano e não sei o que e tal. Aí o meu irmão falou assim, ó, vai lá e pega 2 leitão lá do Chiro. Aí tal, tudo bem, né? Fazer leitão tal, fazer a festa com os caras da fábrica, os vendedores da fábrica e tal. E eu fiquei olhando aqui e falei assim, legal, né? E eu trabalho aqui, meu irmão faz festa lá. Dinheiro que é bom, acabei com os porcos. Aí não tinha mais porco para pedir. Ainda tinha que dar o porco. É muito bom. Pode ficar... Essas histórias é interessante, né? Porque a gente... Mas nesse ponto que o senhor falou lá em Conceição do Araguaia, foi aí que deu então o start realmente pro Chiro pecuarista. Começou por ali, né? Mas, só um parênteses aqui, mas eu sei que eu tinha uma história que eu lembro que o senhor estava em Rondonópolis, não era? Não, a história é o seguinte. Lá em Conceição do Araguaia, acho que eu era o único japonês lá da cidade. E tinha um bispo holandês que eu acho que ele era da Pastoral da Terra, na época. E chegou um dia na rádio, ele ficava falando, ó, terra de Deus, vocês têm que não sei o quê. E todas as terras
ao redor da minha fazenda foram tomadas pelos sem terra. Eu não deixei entrar na minha, mas isso com muito sacrifício, eu acho. Você querer garantir direito de posse do que você tem, direito de propriedade, e sem a ajuda de ninguém, e aí o bispo instigando a turma para entrar. Acho que o bispo aquele dia tinha tomado umas e outras, viu? Ele chegou na rádio, que ele tinha uma rádio, ele tinha um programa na rádio. Tá. Aí ele chegou assim e falou assim: vocês não tem onde morar, toma a casa do japonês. Cara, só tinha eu de japonês. Sério? Era, então, um negócio assim muito agressivo para uma pessoa que tinha recém-formado na faculdade, querendo vencer na vida, trabalhando duro. Aí a coisa ficou chata. Então, uma hora eu falei: não tá bom o trem lá. Aí o pai falou: cai fora daquilo. Mas falei: pai, o senhor pôs dinheiro lá para nós sair de lá? Não, dá a fazenda para o bispo. Eu falei: o senhor está pondo dinheiro lá e vou dar de graça para o bispo? Não é correto isso. Aí eu falei: eu não queria dar prejuízo para o senhor. Ele falou: não, tua vida vale mais. Fica tranquilo. Aí eu falei: bom, se o senhor admitir prejuízo, vender barato eu consigo. E aí deu certo que nós vendemos e saímos de lá. Compramos outro projeto aqui no Mato Grosso. Isso foi em 79. Certo. Daí eu comecei a frequentar o Mato Grosso. Em 81, eu mudei para Rondonópolis com a minha família. Eu, minha mulher e as meninas, que eu tenho 4 filhas, né? Certo. Naquela época só tinha 2, porque 2 nasceram lá. E eu morei quase 10 anos lá em Rondonópolis. E foram muito bons anos, vamos falar assim, para efeito de família, para efeito de negócio, para efeito de eu estar dentro da sociedade. Eu me senti muito bem acolhido lá em Rondonópolis. Então, eu falo que foram anos muito, muito bacanas na minha vida. E lá nós crescemos, a parte de criação de gado aumentamos bastante. As minhas fazendas eram longe, não tinha estrada na época direito, né? Então, se eu engordasse o boi lá na minha fazenda, quando chegasse o frigorífico ia acabar com o boi, porque tanto hematoma no transporte de gado, em estrada ruim. Então, para evitar isso, eu criava, recriava e trazia o boi mais para perto da estrada, do asfalto, e arrendava a fazenda para acabar de chegar a boiada. E naquela época, quem comprava boi nosso na região era a Sadia, que depois virou Sadia Perdigão, sei lá. Mas era a Sadia que comprava. Tá. Eu matava lá em Cuiabá. Foram anos muito, muito bons na minha vida. Até que veio a doutora não, eu não posso chamar ela de doutora, Dona Zélia Cardoso de Mello. Confiscando. Se os cabelos brancos vão lembrar, Collor de Mello, né? Aí ele confiscou o dinheiro que estava no banco de todo mundo. Quando eu fiquei sabendo essa história, já tinha se passado 2 dias do confisco. E eu cheguei da fazenda, meu contador falou assim: você tem $50 na conta. Falei: como é que é? Tem $50 na conta. Falei: mas e o dinheiro que estava lá? Não, congelou. Confiscou tudo. Aí eu falei: bom, e aí, como é que a gente vai fazer? Não sei. Aí liguei para o cara, comprador de boi da Sadia, falei: Mazoco, você vai comprar boi? Não sei. Mas se você for comprar, os 230 boi primeiro que entrar dentro do frigorífico, que sejam os meus.
porque eu tenho umas contas para pagar aqui em Rondonópolis, e é conta de posto de gasolina, é da agropecuária, é salário de peão, é coisas corriqueiras. Eu sempre tinha dinheiro para 2 meses de custeio. Eu sempre fiz isso. E aí ele falou, tá bom. E o preço japonês? Eu falei, uai, eu não sei. Você que vai ver o preço. E o prazo japonês? Falei, não sei, uai, você que vai ver. O dia que você puder me pagar, tá tudo certo, tá tudo bem. E com isso, eu basicamente botei minha cabeça em ordem e falei, bom, liga para os fornecedor nosso, fala que nós somos safados sem vergonha e não temos dinheiro para pagar, ué. No dia que vier o dinheiro, a gente paga. Avisa a turma. Peguei os $50 e vim para Pompeia. Cara, a coisa aqui estava diferente. Na época eu estava com 13 mil cabeças de gado. Não. 230 cabeças para mim era nada. Sim. Pagar as contas e acabou. Agora, quando eu cheguei aqui no meu pai, ele tinha 1.300 funcionários na Jato. Ele tinha $50 na conta. Eu falei, pai, isso vai quebrar. Como é que vai fazer esse negócio? Ele falou, eu não sei. Eu falei, eu também não sei, mas o senhor vai quebrar. Essa é a afirmação que eu estou falando para o senhor. Então, como é que vai fazer? Como é que não vai fazer? Aí eu falei, pai, é melhor eu quebrar do que o senhor quebrar. Mas se eu quebrar, tá tudo certo. A única coisa que eu quero do senhor é eu tenho a condição de viver, eu, minha mulher, e a educação para minhas filhas. Não, isso aí você acha que eu ia deixar de fazer? Eu falei, tá bom, tá combinado, tudo certo. Vende tudo que o senhor tem no Mato Grosso, porque o senhor vai precisar de dinheiro. E essa foi a decisão que eu tomei junto com meu pai. Isso lá no final de 90, não, foi em 91, foi logo no começo de 91. E assim nós fizemos. Mas fazer essa atitude um pouco emocional, ela tem as consequências também, porque, na verdade, ninguém tinha dinheiro, você vai vender para quem? Então, tudo que eu vendi na época, vendi abaixo do preço. Mas tudo que entrou para dentro do caixa da companhia foi bom. Nós fomos diminuindo a companhia, que ela estava com 1.300 empregados. No final da ópera ali, nós estávamos com 700 empregados. Metade. Diminuiu o custo fixo do grupo e as coisas foram tomando forma. Na época, a gente tinha um pouco de exportação. Então, matéria-prima que tinha pronta, mão de obra que estava parado, usamos isso para produzir exportação e a gente recebia uma letra em dólares, né? A gente ia no Banco do Brasil e falava, olha, desconta para nós, que a gente vende exportação com 180 dias, e aí o banco descontava isso para nós e com isso a gente começava a pagar os funcionários. Então, com isso, começou devagarinho a voltar à normalidade da Jato. Mas foi um momento muito negro da minha vida. Foi muito difícil. Eu saí de Chiro, o Chiro do Mato Grosso, para... De 13 mil cabeças. Né? E eu virei um João Ninguém aqui na Jato. Então, eu falo que só faltou lavar banheiro, que o resto eu fiz tudo. Então, foi um momento assim de transição muito chato, muito ruim, tanto para mim, para minha família, eu, minha mulher. Minha mulher teve depressão, minha filha brigou comigo, virou um negócio doido. E nós, irmãos, na condução da Jato, foi uma brigaiada daquelas fenomenal. Então, eu aconselho a vocês não fazerem isso, não, porque foi muito ruim. Né? Isso faz parte da vida. Tá? Mas isso é uma...
É interessante que o senhor pegou tudo que o senhor tinha e foi lá para ajudar o seu pai, para reerguer o negócio dele. Que nem você falou, larguei tudo. Fui lá, conversei com meu pai me falou, não, garantia estudo das meninas, educação e minha família, e eu largo tudo porque é melhor eu quebrar e deixar o senhor continuar com a empresa, com o seu legado. Isso é uma coisa... É um desprendimento muito grande. que não é qualquer um que faz. É um sacrifício. Esse é um sacrifício que eu... E quando você está num processo desse, você tem que fazer opção. E a minha opção nesse processo todo foi pela família e não pelo meu negócio. Se eu tivesse sido, vamos falar assim, não é orgulhoso, Egoísta. egoísta, eu falava, vocês se viram aí porque eu tenho 13 mil cabeças de gado, eu vou viver minha vida. Poderia ter sido assim, mas eu, com a minha formação dentro da minha casa, pelos exemplos do meu pai, eu optei em falar assim, vamos ficar junto e vamos resolver esse negócio junto e tentar organizar a vida do meu pai. Então, basicamente, olhando foco família. Então, eu acho que isso foi um negócio meio duro para mim, mas eu tive que desmanchar meu sonho, não é? E isso não... Você desmanchar um sonho que você batalhou tanto na vida e de repente virar pó, é dolorido. Mas fez parte da minha vida e eu não arrependo por ter feito isso. Não, e nós sabemos o resultado final disso, né? Que foi sucesso depois. Mas no momento, o senhor fala, tem a família. Só que nesse momento o senhor tinha duas, entre aspas, duas famílias, né? A família de origem, seu pai, seus irmãos, e a sua família, que nem o senhor disse. O senhor corrigiu essa família, mas essa daqui não foi fácil, eu imagino, porque é uma decisão que o senhor falou. Teve conflitos internos com o senhor, né? Porque o senhor colocou em risco essa outra sua família, né? Ué, mas quando você está no meio de um ambiente ruim, onde tem brigaiada todo dia, eu sou um cara muito sensível, assim, emocionalmente. E quando você está num ambiente desse, você chega em casa, você traz carregando todo esse conflito para dentro de casa. E algumas vezes minha mulher olhou para mim e falou assim, hoje não dá para conversar com o japonês, né? Eu falei, não dá não. Eu estava tão tenso, tão, vamos falar assim... Transtornado. Não é transtornado, você está com o pepino, né? Você não sabe como resolver e você não está preparado para resolver, porque eu não sou psicólogo, eu não tive nenhuma preparação dessa, então a vida ficou muito ruim e eu ficava no meu... tentando remoer isso para ver se achava alguma saída. Então, isso fez parte da minha preparação como gente. Eu acho que foi muito duro. Eu acho que para minha família foi muito duro. Mas hoje nós já superamos isso tudo, já está tudo certo. Minhas filhas estão encaminhadas. Na época, eu já falava para elas, eu tenho 4 filhas. Então, eu falei, olha, eu já trabalhei dentro da Jato, trabalhei duro. Eu acho que vocês, meninas, voltar para trabalhar na Jato, acho que vocês não vão ser felizes. Então, o que é que eu procurei fazer como pai? Nós fomos procurar o teste vocacional para saber o que cada filha tinha, facilidade de aprendizado, onde ela se sentiria bem. E eu falei, cada um cuida da sua vida e vai procurar a sua educação, o seu trabalho, a sua vida. E eu não estou querendo que vocês voltem a ser executivo. Então, isso aconteceu na minha família e cada um tomou seu rumo. E
olhando hoje, eu acho que foi uma decisão acertada que nós fizemos lá atrás, quando fizemos o vocacional. Cada um que está na profissão, está feliz na profissão, está sendo produtivo para a sociedade e está contribuindo. Eu acho que o mais importante é o que você está fazendo. Está melhorando a vida de alguém, ou está fazendo alguma coisa para alguém, isso está bem para a tua família. Então, em função disso, eu falo que a decisão que eu tomei foi correta. Sem dúvida. E a gente já sabe da história e realmente foi correta mesmo, né, hoje, né? Mas voltando um pouquinho só para... Eu também tenho o MF Rural, uma empresa familiar, e eu sei que a gente tem irmãos e as ideias às vezes não batem. E todos são donos e todo mundo quer dar a sua opinião e são opiniões fortes, né? Isso o senhor teve lá atrás também, eu lembro da história dos seus irmãos e o seu pai, acho que tinha um amigo japonês que veio para... Conta essa história pra gente. Para conciliar, né? Então, o Collor de Mello começou em 91, final de 90, mas 91. Essa história aí do japonês foi em 93. Tá. Meu pai viu que o pau ia quebrar. A briga entre os irmãos estava num ponto insuportável. E aí ele chamou um amigo dele. Esse cara era executivo de uma empresa lá no Japão e era amigo do pai. E ele chamou esse senhor para vir aqui tentar apaziguar a família. E esse cara veio e ficou, eu não sei quantos dias ele ficou aí, 2 semanas, 3 semanas. Ele pegava cada filho e ia falando, e falando, e falando, e falando. Enquanto ele não recebeu um sim de cada filho, falando que não ia separar, ele não foi embora. Não é? Existe uma foto lá no museu em que todos os irmãos estão com a mão empilhada assim e esse senhor está lá junto. Essa história foi uma coisa que é muito forte, porque quando você está na briga, é complicado. A briga é complicado. Eu sei, eu faço, eu deixo que eu chuto. E aí, eu falo para vocês, quando o eu aflora, o nós vai sumindo. Se você quer continuar a empresa, o nós tem que subir e o eu tem que abaixar. Senão não dá certo. Nada dá certo. Então, esse senhor falou, vocês vão jurar para mim que vocês não vão separar. Isso foi uma coisa que meu pai deu de encomenda para ele, falando, enquanto você não fizer isso aí, não vai dar certo. Então, existe essa foto histórica, e essa foto histórica era um juramento entre nós, irmãos, e o pai junto, e esse senhor junto, falando, nós não vamos separar. Pode brigar, mas não pode separar. Na verdade, foi o lado certo de tudo isso. Mas, para sair de onde nós estávamos, para criar um ambiente nós, demorou, hein? E nós não demos conta sozinhos. A família em si, querendo resolver o problema, achando que o problema era da nossa família, nós só aumentava a brigaiada, aumentava... Me deu úlcera, né, gente? Úlcera nervosa. Então, a que nível nós estávamos de tensão, era um negócio muito maluco. Então, nós chegamos à conclusão que só nós não ia dar conta de arrumar a casa. Então, fomos procurar uma consultoria lá em São Paulo, que era
top do top, nós fomos lá de terno e gravata, os irmãos e tal. Aí o cara falou assim, ó, quando você arrumar, tem que fazer assim, 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 assim. Nós saímos da sala, falamos, não é esse cara que vai ajeitar. Aí o Giro, meu irmão, tinha um cara que era amigo dele, e aí chamou esse cara, e aí nós começamos a conversar, falamos, o Renato vai dar certo. Então vamos começar o trabalho com o Renato. Foi 1 ano e meio, um dia por mês, aqui no Sun Valley, nós fechava numa sala e começamos a escrever o acordo de acionista. Mas o Renato era tão sábio, mas tão sábio, que ele ia despressurizando a brigaiada. Porque nós estávamos focados em escrever algumas coisas e chegava no nível assim, não, essa palavra não está certa, põe a outra. Isso aqui, a vírgula tem que ser para lá. Não sei o que para cá. E sabe o que nós estávamos fazendo o dia inteiro? Nós estávamos conversando. E o Renato provocou isso. E essa história de conversar foi despressurizando a panela de pressão. Nós estávamos para quebrar o pau. E aí, com essas reuniões, nós fomos diminuindo as tensões. E aí começamos a escrever, escrevemos 6 páginas do acordo de acionista. Quando eu mostrei essas 6 páginas para a 3ª geração, deixa eu explicar o que é geração, vai. Seu Nishimura, fundador, é a 1ª geração. Os filhos do fundador somos nós, 2ª geração. E hoje existe a 3ª geração, que são netos do meu pai. Quando eu mostrei o acordo da 2ª geração para a 3ª geração, eles deram risada. Mas isso aqui não... Eu falei, você olhou e você não gostou. 3ª geração, você olhou e você não gostou. Mas esse acordo de 6 páginas valeu para a nossa sociedade 20 anos. 20 anos nós nunca furamos nenhuma vírgula do acordo. Então, se você olhar para o lado do advogado, isso é um papel de padaria. Se você olhar para o lado da moral, aí sim, isso tem valor. Nós não pulamos uma palavra, uma vírgula. Portanto, esse foi o acordo da 2ª G. O acordo da 3ª G, que era minhas filhas, meus sobrinhos, eles demoraram 2 anos e meio, qualquer coisa assim. Aí quantas páginas deu? 45. Então, muito mais detalhamento, muito mais não sei o quê, mas eu diria que o que nós fizemos para nós, irmãos, tinha um efeito, acho que é moral, né? Moral, ético. Era uma coisa que era um acordo, uma coisa que nós respeitamos, aquilo valeu. Então, não interessa como é que você vai fazer teu acordo. Desde que ele tenha o fio do bigode ali, está tudo certo. É isso que acho que cada um tem que fazer. Com relação a esse negócio da briga, tem um ditado que o senhor fala, como é que é? Casa? Casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Isso aí é líquido e certo, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E agora, só para terminar essa historinha daqui, que vocês, irmãos, um dia estavam em reunião, decidindo quando se aposentariam. Conta isso daí pra gente. Essa é boa. O Renato falou assim, olha, agora que vocês já estão em paz,
era bom também que... E vocês são todos executivos. Era bom que a gente estabelecesse quando aposentar. E como aposentar. Uma das coisas que nós fizemos lá atrás quando fosse aposentar, tivesse não a aposentadoria do INSS, né? Hoje, eu nem sei. Acho que é mesmo. isso. Eu paguei durante 20 anos. 20 anos não, 35 anos. Eu, pessoa física, paguei relativo a 20 salário mínimo. Nas últimas contas que eu fiz, eu estava recebendo, não sei se era 3, se era 6 salário mínimo, mas eu paguei 35 anos. Se eu paguei 35 anos, 20 salário mínimo, correspondente a, quando eu aposentasse, se a coisa fosse séria, eu deveria receber 20 salário mínimo. Só que não. Meu rendimento foi reduzido. Então, se eu quisesse manter o meu padrão de vida em cima da minha aposentadoria hoje, o negócio ia ser difícil. Então, nós procuramos o Bradesco na época e fizemos a previdência privada para nós, irmãos, aposentar. Então, hoje eu tenho minha aposentadoria pelo INSS e é complementado pelo Bradesco. Então, se eu trabalhar bem, se eu não trabalhar, amém. Eu vivo do mesmo jeito. Então, isso aí foi uma história de 20 anos, né? Daqui 20 anos, quando você aposentar, como é que você faz? Isso aí aconteceu na nossa família. Então, todo mundo tem os seus proventos mensais, está tudo tranquilo, não tem problema. A história de a gente aposentar 72 anos, não existe na história 72 anos. Caiu da onde esse negócio? Um dia nós estávamos com o Renato conversando como é que é a história de aposentadoria. E aí o pai entrou na sala. O que vocês conversando aí? Ô pai, nós vamos fazer o acordo, quando que a gente tem que sair da gestão, e o acordo nosso era 65 anos, qualquer um, diretor da empresa, da família Nishimura, tem que aposentar, sai fora da gestão. E quando fizer 70 anos, sai fora do conselho. Aí o pai olhou assim, vocês tudo vagabundo. aí, caramba, como é que é esse negócio agora? E aí um olha para a cara do outro e fala assim, vamos pôr mais 2 anos. Hein? Então, justificativa por 72 anos foi isso. Mas não tem justificativa, né? Isso é muito boa, põe mais 2 anos. Ele põe tá mais bravo, 2 anos aí. Mas eu tenho que rir sobre um outro fato. Meu pai começou o sonho dele, da Fundação Sunji Nishimura, com 70 anos. Então, ele tinha um sonho de criar a fundação e, em cima dessa fundação, ele viveu mais 30 anos. E foram os melhores 30 anos da vida do meu pai. Então, falar assim, ô vagabundo, ele estava começando o sonho dele. Vocês querendo aposentar, né? Quer parar justamente na hora que eu estou começando. Então, esse é o ambiente que estava quando nós falamos da aposentadoria. Mas meu pai tinha esse sonho e ele viveu o sonho e foi um sonho bonito. Esse sonho foi uma certa gratidão com o Brasil, né? Porque ele falou assim, em nenhum país do mundo, um imigrante pobre, igual ele chegou, faria o que ele fez. Ele estava muito agradecido
ao Brasil porque os brasileiros apoiaram a ideia do imigrante, ajudaram. Eu lembro de... tem uma máquina lá no museu, lá, tem um nome Castelo Branco. Aquilo lá foi uma concessão que o governo federal fez, porque meu pai queria importar uma máquina alemã, e na época existia uma regra. Se você quer importar essa máquina, você tem que depositar o valor dessa máquina no Banco Central. Meu pai não tinha dinheiro para 2 máquinas. Aí ele foi lá falar com o presidente Castelo Branco que ele precisava da máquina. E aí ele foi justificar por que ele queria importar a máquina. Castelo Branco tinha origem de... Eu não sei se o pai dele tinha fazenda, se tinha sítio, mas ele é do meio rural, a infância dele. Na hora que ele entendeu que a tecnologia que meu pai ia trazer era plástico, e que plástico não tinha corrosão com o produto químico que usava na lavoura, e com isso protegia o agricultor, Castelo Branco assinou na hora. Então, ele fala assim, aonde, em qual país do mundo que um imigrante tem chance de falar com o presidente da República e ganhar uma concessão nessa magnitude? Ele falou assim, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Então, meu pai era muito grato com isso. Quando foi fazer colhedeira de café, tinha um secretário da Agricultura, que era amicíssimo do meu pai, falou, o senhor vai fazer a colhedeira. Falei, mas eu não tenho recurso. Não, mas o senhor vai fazer a colhedeira. E o governo do estado de São Paulo já estava num projeto pensando na colhedeira. E aí ele trouxe esse grupo para dentro da Jato e trouxe financiamento para dentro da Jato, e aí permitiu a Jato trabalhar para produzir uma colhedeira de café. Demoraram quase 20 anos. Não, como é que é? Não, 7 anos o projeto. Ora, qualquer indústria que vai fazer um negócio que demora 7 anos, ele desiste. Uhum. Não dá para ficar investindo assim. Você investe, não vê retorno. Mas não, meu pai foi persistente porque tinha que atender o pedido do secretário da Agricultura do estado de São Paulo, a pedido dele fazer uma coisa que o Brasil seria diferente na produção de café. Café no mundo inteiro é colhido à mão. Aqui no Brasil é colhido à máquina. O custo de produção do café no Brasil por causa da colhedeira é bem melhor do que os países que colhem à mão. Tem diferença? Tem. O cara que colhe lá na Colômbia, lá não sei o que e tal, mas é manual. Ele não consegue, no preço a preço, no mercado internacional, brigar com a gente. Então, esse trabalho do pai fazer, mas o governo ajudar, ele falou, em qualquer país do mundo isso não acontece. Não tem fundamento. Então, meu pai sempre foi muito grato ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro é composto majoritariamente de gente boa. Esse é o fundamento. Quando ele quis fazer a fundação, ele falou, eu tenho que devolver um pouco do muito que eu ganhei. E foram uns 30 anos da vida do meu pai que ele investiu na fundação. Qual era a moral da história? Ele falou assim, eu tenho que devolver para o agricultor pegar o filho dele, preparar ele e devolver para ele ajudar o pai. Ele fala assim, o japonês fez tudo errado aqui na nossa região, Pompeia, Marília, Bastos. Qual é a função do japonês aqui? Era japonês, verdureiro, filho doutor.
quanto sacrifício que foi feito pelo agricultor japonês aqui na nossa região para estudar o filho, para ele ser médico, para ele ser engenheiro, para ele ser advogado, para ele ser qualquer outra coisa. Mas não para voltar a ajudar o pai. O pai enxergou isso como um defeito. Ele falou, tem que corrigir. Então, quando ele fez a fundação, ele tentou trazer para a fundação filhos de agricultores, de tal forma que ele preparasse esse cara para voltar para a fazenda ajudar o pai. Esse era o Obrigado Brasil que meu pai desenhou com a Fundação Sunji Nishimura. Que fantástica história. É fantástica a maneira de pensar que ele não estava pensando só em um processo educativo, não é? Na continuidade de uma atividade pelos filhos. É isso que eu achei mais importante. Que ajuda muito nessa questão de hoje o jovem querer sair do campo e ir para a cidade, né? Para permanecer o jovem no campo, né? Hoje, o cara para voltar para, a gente chama para a roça, cara, a tecnologia está tão alta, que não dá para o cara não estudar. Se ele não estudou, ele não consegue usar a tecnologia aplicada para a agricultura ou para a pecuária, ou qualquer coisa. Hoje, eu estou entendendo que o cara quer voltar para a roça, vai estudar e estudar muito. É isso aí. É inverter o processo. Então, se ele quer ser bom, continuar no negócio, se o pai dele tem um patrimônio, ele tem a obrigação de ele se preparar para quando voltar a ajudar o pai, seja um cara competente, eficiente, produtivo. É isso. E falando em tecnologia, agora nós vamos falar um pouquinho de carne, da carne Nelore. A tecnologia, o ultrassom, o que o senhor vê com o ultrassom, a tecnologia ultrassom na carne? Ela é uma tecnologia hoje indispensável? 10 a 11 anos atrás, um amigo meu que chama Irineu Gonçalves Filho, que era juiz da ABCZ, ele falou, Chiro, você precisa conhecer doutora Liliane. Doutora Liliane é lá de Prudente, e o Irineu também é de Presidente Prudente. E aí eu entrei em contato, e a doutora Liliane foi lá na minha fazenda, e ela usa sabe aquele aparelho que você leva a sua mulher grávida para saber o sexo do filho? Aquele é ultrassom aquilo. Uhum. O aparelho que nós usamos na vaca é o mesmo. Só que o leitor, vamos falar assim, é diferente de olhar sexo de criança com uma vaca. Então, uns instrumentos de observação são maiores e tal. Mas o aparelho é o mesmo. E nós conseguimos identificar, via ultrassonografia, algumas qualidades dos animais. Hoje nós estamos muito focados em AOL. Vai falar AOL, não vai entender. AOL é o seguinte, ó. Quando você corta uma bisteca, aquele redondo que tem dentro de uma bisteca, aquilo é AOL. Aquilo é o contrafilé do animal. É uma medida que usamos com ultrassonografia. Você faz a ultrassonografia da vaca e você vê isso aí. Depois você vê aquela cobertura de gordura da bisteca, a gordura de fora. Mas exemplo mais típico, quando você come picanha, aquela gordura por cima da picanha. Aquilo a gente chama de EGS. E é a gordurinha por cima da carne. Qual é a função da gordurinha por cima da carne? Quando o frigorífico abate o animal, ela joga dentro de uma câmara fria para esfriar a carcaça rapidamente. Se você tem essa cobertura de gordura, a carne não se contrai rapidamente e aí você
melhora a qualidade da carne. Se não tiver a gordurinha, o frio vai chegar tão rápido na carne que ela contrai. Quando ela contrai, a carne fica dura. Então, tem esse... Então, é a AOL, que nós falamos, que era o tamanho do contrafilé, o EGS, e o marmoreio é uns filetinhos brancos, que tecnicamente são adipócitos, que fica no meio da carne, por exemplo, do contrafilé. Então, quando você pegar um contrafilé do jeito que nós estamos falando, você vai ver ela cheia de pequenas linhas brancas dentro da carne. Quando nós estamos falando carne de qualidade, nós estamos falando tudo isso, não é só marmoreio. Tem que ter AOL, EGS, marmoreio. Se você tiver tudo isso organizado, equilibrado, quando você fizer o teu churrasco, aquela gordurinha entremeada, ela permite você sentir a maciez da carne, porque aquela gordurinha derrete. Então a carne fica mais macia para comer. Outra coisa, aquela gordurinha entremeada, ela não faz mal para a saúde. Ela é ômega 3. Então, quando você põe na churrasqueira, ela derrete. E você vai comer e vai fazer bem para a tua saúde. O que não é para comer é aquela capa da picanha, né? Ali a coisa é mais complicadinha. Então, tira a capa da picanha. Mas carne de qualidade é necessário também ter esse entremeado, esses adipócitos, para a gente falar em qualidade de carne. E eu estou nesse projeto faz 11 anos. E considero que eu já estou na 3ª geração de animais. Então, cada 3 anos, 3 anos e meio, vamos falar uma geração de... vamos falar avó, mãe, neto, né? Filhos, né? Isso. Então, vem 3 gerações. Em 3 gerações, eu já cheguei a um nível de melhoramento em questão de AOL, EGS, marmoreio. A doutora Liliane fez a última avaliação agora esse mês de março. E nós tivemos um avanço, a não ser o peso. O peso não foi, o peso foi 40% mais. Mas o restante de AOL, EGS e marmoreio, basicamente, nós aumentamos 80%. Nossa. Então, dá para fazer melhoramento genético? Dá. Dá para medir? Dá. Eu acho que tem muita gente fazendo melhoramento genético de outras formas, principalmente estatísticas. E eu uso também a estatística, mas a estatística não manda no meu acasalamento. Quem manda no meu acasalamento é ultrassonografia. Porque eu procuro correção nesses 3 itens que aparecem da minha... Análise de ultrassom. a medição, na medição. Aonde eu tenho que melhorar, eu vou procurar um animal exacerbado nisso e eu tento acasalar com ele para ir subindo a régua. Isso tem sido muito bom e a consequência disso tudo é que meu gado está mais produtivo. O que eu falo, meu gado mais produtivo, é o seguinte: o cara que comprar meu touro, comprar sêmen do meu touro, ele vai ter um bezerro mais produtivo. Quando você fala em AOL é o seguinte: se você tiver AOL grande no teu boi de abate, quando você pesar o animal na fazenda e depois no gancho do frigorífico, normalmente hoje os caras 54%, 55%, coisa desse tipo. Então, cada 100 quilos, 54 quilos é carcaça do boi que está passando na balança, ou 55 quando é ótimo.
do meu gado, isso eu estou falando do meu gado, é quem usa da minha genética. Eu já tive comprovação de 58% de rendimento de carcaça no frigorífico que tem uma fama danada de faca. 3% a mais de rendimento de carcaça É muita coisa. é muito dinheiro. E nós estamos falando que nós vamos perseguir isso e nós vamos conseguir. Outro dia, um amigo meu matou uma novilha. Novilha é 50%. Ele estava com 61%. O que tem diferença dos 50% dos 61%? Genética. Genética. Não tem outra coisa. Essa genética já é presente hoje. Só que pouca gente se atende a entender o que é que fez essa diferença. Então, eu falo novamente, a AOL, EGS e Marmoreio, equilibrados, mais altos. Eu subo a régua todo ano para chegar no que tem que chegar. Falando em 58%, é bom? Bom. Mas e os americanos? 63%. Nós temos que melhorar o nosso Nelore mais 5%. É um trabalho desgraçado, gente. Eu demorei 10 anos para chegar onde eu cheguei. E ainda nós temos mais 5% para melhorar. Então, eu não estou fugindo da raia. Dá para fazer. Uhum. Se eu vou estar vivo, não sei, mas que dá para fazer, dá. A metodologia já existe. O instrumento de fazer isso é a ultrassonografia de carcaça. E já está disponível no mercado. É possível de fazer. Estamos fazendo. Outra coisa, nós estamos procurando animais com maciez de carne. O marmoreio ajuda, mas não é o único. Tem um negócio de fibras, os americanos já descobriram isso. Cisalhamento, né? Exatamente. E é onde nós estamos começando a nova pesquisa. Então, na pesquisa para frente, nós já sabemos, tem que aumentar o AOL. Já está bom? Está bom, mas dá para melhorar. Com responsabilidade de maciez, ainda nós estamos engatinhando, mas nós já sabemos que existe laboratório para fazer a história do cisalhamento, para saber quantos, sei lá, quilograma para fazer o corte da carne. Isso já existe, nós já começamos a procurar, nós já sabemos algumas linhagens do Nelore que já dá isso, mas ainda estamos engatinhando, gente, não dá para falar muito. Tem muita variável, né, seu Chiro? Não é só essa força de cisalhamento aí, que é a força que você faz para romper a fibra, né? É a mordida. É a mordida, né? Mordida. É a mordida que o sujeito tá para poder ter, quanto menos resistência, mais maciez. Uma coisa que eu estava conversando uma vez com o Sérgio Flanzer, lá em Campinas, ele é um especialista na área, e ele falando que o tempo de maturação da carne também interfere muito na maciez, que alguns dias a mais podem ou não dar mais maciez à carne. Então é muito interessante. E é muita variável, né, seu Chiro? Não é de uma hora para outra, né? Não, mas estamos descobrindo. Estamos descobrindo. Eu acho que como projeto tá encaminhando legal. O projeto é o Confraria da Carcaça Nelore, né? Do Nelore. Do Nelore. E esse... Uma coisa assim, todo mundo fala, maciez, qualidade de carne, hoje tem que cruzar para fazer isso. O Nelore tem uma coisa que é um pouco... Você vai conseguir chegar numa carne legal do Nelore, só que ele tem uma coisa diferente, que é o... É tipo o terroir da carne, que nem diz. O Barcelos fala isso. Eu falo Barcelos. Roberto Barcelos é um cara que é meu amigo, mora em Botucatu, e esse cara é um dos experts em carne. E ele fala que a carne do Nelore tem um terroir.
E outro dia nós estávamos lá em Sinop e ele pegou uns pedaços de carne de outras raças, que não o Nelore. E nós fomos para a churrascaria e pedimos para o cara da churrascaria preparar a carne para nós comer. A carne em si estava boa, macia, mas faltava aquele gostinho do Nelore. Nelore tem o sabor que eu falo, que aroma, alguma coisa assim, ele é diferente. O Nelore tem isso. Essa qualidade nós queremos preservar lá no Nelore, porque o Nelore come capim. O que o Barcelos fala é que o sabor selvagem da carne vem do capim. Se nós for estudar o capim que nós usamos no Brasil, não é do Brasil, é da África. Braquiária veio da África, Colanhão veio da África, o Jaraguá veio da África. Então, nós estamos importando gramíneas, popularizamos aqui no Brasil porque deu muito certo e nós estamos tendo um resultado que é uma consequência da alimentação que nós estamos dando para o gado, que está dando sabor na carne do Nelore. Isso aí é fato. Meu primo japonês veio aqui e lá no Mato Grosso nós servimos para ele um pacu, peixe. Ele começou a comer, falou assim, eu vi que ele não gostou. Ei, Haru, o que foi? Teu peixe fede. Fede barro. A gente não percebe isso. A delicadeza do paladar do japonês para peixe é um negócio doido. Então, eu falei, então, peraí, eu tinha feito a regra B, né? Aí eu tinha posto uma picanha lá, deixei meio alto na churrasqueira, aí trouxe a picanha e tirei uma fatia e pus no prato dele. Aí ele falou assim, Shiro-san, faz favor, tira o prato, talher, me traz tudo novinho. Tá bom, então pôs um prato limpo, talher limpo, traz a carne. Era uma picanha, nem tinha aquela capa de gordura, nada. Era uma novilha que quebrou lá na fazenda. Eu não escolhi a novilha, não. Ela quebrou, foi um acidente. Eu aproveitei ela e trouxe para casa. A picanha tinha 1 quilo e pouquinho. Servi a carne para esse meu primo. Cara, era ele e o outro japonês. Comeram 1 quilo de picanha. E eu falei, gostou, hein? Passaram uns 3 anos, eu fui pro Japão. Aí o Haru me levou na churrascaria lá em Osaka. Aí estão lá na churrascaria, mas churrascaria japonesa, você já viu, né? Aí ele falava assim, e aí? Gostou? Rapaz, se eu falasse que eu não gostei, eu seria mal educado no Japão. Você não pode falar isso. Eu falei, é diferente, Haru. Eu sei, você não gostou. Agora eu vou te dar um peixe bom para compensar. Aí a conclusão é a seguinte. Ele falou assim, ele era diretor da televisão japonesa, estatal, NHK, Nippon, não sei o quê, sei lá. É uma televisão estatal. Ela é um monstro. E esse cara é diretor lá dentro. E aí ele falou, já fui para os Estados Unidos, já fui para a Europa, já fui para a África do Sul, já fui para a Austrália, mas picanha igual aquela da tua casa, não tem não. Até hoje eu sinto o cheiro, o sabor daquela carne. Inigualável. Ora, isso é um depoimento de um primo meu, mas ele não é brasileiro, é japonês, cara. E um cara graduado, ele sabe comer bem, um cara diretor da televisão japonesa lá,
Ele deve ser aquele cara gourmet, né? É. Um negócio assim, coisa chique. E um crítico honesto, né? Porque ele falou do peixe, foi bem honesto quando falou que não gostou. E quando gostou, né? Tem que levar em consideração, né? E esse, então, deve ser esse sabor que ele tá falando, deve ser o terroir que o Roberto Barcelos tá falando. Provavelmente, porque o cara igual ele, que roda o mundo, e falar assim, uma coisa que o Roberto fala para nós: o sabor não retrocede. Você não volta para trás, você vai para frente. Se ele tem guardado o sabor da minha picanha, é porque aquilo emocionou ele. Aquilo foi uma coisa que foi agradável para os sentidos dele. Experiência então, ficou sensorial. gravado no cérebro, não ficou gravado em lugar nenhum, é na cabeça. Então, eu acredito que isso é uma coisa que nós temos. E nós temos que aprender a saber explorar isso que nós temos. Então, no meu entendimento, o trabalho que eu estou fazendo junto à confraria é exatamente a entender o processo e transferir esse processo para o criador de gado normal. Nós somos criador de PO. Aí eu quero o cara que é criador de gado para fazer bezerro. Esse meu amigo que fez essa última degustação, ele usa toda a genética da minha fazenda. Ele abateu 40 novilhas e nós fomos fazer a degustação de partes dessas novilhas. Maravilha. Conclusão: o que nós estamos fazendo, reproduzido ao campo, está dando certo. E o final da ópera? O consumidor vai ficar feliz. Então, mais do que tudo que nós estamos fazendo, dentro da confraria, era produzir a melhor carne possível para deixar o nosso consumidor feliz. Esse é o propósito da confraria. E nós estamos trabalhando duro nisso. E aí, eu posso estar enganado, mas isso aí pode ser, não, e deve ser, um grande mercado para o Brasil. Por quê? Ninguém vai ter competição com o Brasil de criar o Nelore no pasto, que é o capim, o gosto selvagem que nós estamos falando. Ninguém vai ser competitivo, né, com o Brasil. E se a gente conseguir mostrar isso, esse sabor para esses pessoal que, óbvio, a maciez é importante, mas se eles conhecerem esse sabor da carne brasileira criada no pasto, nós vamos ter um mercado que é único. É único, né? Olha, eu já andei bastante lugar do mundo. Na Europa, eu fui lá uma vez, eu falei, eu queria numa fazenda de vaca. Fui numa fazenda de vaca. Cheguei lá, um negócio pequeno, tinha um barracão. Entramos lá dentro do barracão, tinha 30 vacas. E uma senhora lá cuidando das vacas. Eu falei, ué, mas essa é a fazenda de vaca? 30 vacas. 30 vacas para nós é uma chacrinha. Aqui, para você ser pecuarista, se não tiver umas 200, 300 vacas, você não vive dela. Então, na verdade, acho que ninguém tem a largueza do país igual o nosso, aonde eu falei, eu não sei quantos quilômetros eu andei, mas eu andei de aviãozinho, eu falei, pô, você era 10 horas. Foi 10 horas e meia. De aviãozinho a 300 km por hora. Não? E tudo isso cabe Nelore. Em tudo isso. Se eu fizer essa viagem na Europa, eu teria saído de Portugal, eu não sei se eu tinha chegado em Kiev. Mas estava pertinho. É verdade. Não é certo? É certíssimo. Então, ultimamente eu tenho pensado na vida o que nós somos, não é? E o que nós somos como Brasil é que nós somos um continente. Lá é Portugal pequenininho, Espanha pequenininho, Itália pequenininho, tudo pequenininho, tudo um monte de pequenininho.
E aí esses pequenininhos vão competir com a gente? Não vai. Não tem como. Eles não têm chance, não é? Você está vendo isso no café. O cara não tem chance de brigar com o brasileiro no preço do café. Aí, de repente, você fala assim, e o açúcar? Ora, açúcar nós temos aqui também a mecanização completa. Você tem o custo de produção nosso imbatível. Eu tive em Cuba. O cara produzia 30 toneladas de cana por hectare. Se o cara produzir 90 toneladas de cana por hectare, ele está aqui quase no break-even. 30 toneladas já era, morreu. Vai chupar a cana, né? Então, nós temos a largueza do país, nós temos sol o ano inteiro, outros lugares têm neve, nós não temos neve, a não ser lá no sul, para turista. Para turista. E esse negócio de falar assim, mecanização, o brasileiro é muito criativo. Então está tendo essa chance de fazer as coisas. Então, quando a gente tem esse país do jeito que é, na largueza do que é, gente, eu vou falar em soja, o americano já está chorando, porque nós estamos brigando com ele. No milho, nós já estamos chegando lá, não é? Aí, esses dias eu estou olhando bastante a turma do algodão. Nós já estamos lá, chegando lá, com a tecnologia absurdamente alta. O agricultor brasileiro é muito bom. Ele aprende as coisas com rapidez, ele absorve a tecnologia com rapidez e tem outra, não tem preguiça para trabalhar. O Brasil é bom. O Brasil é bom por causa disso. Tem terra e tem gente, e tem clima. Então, tudo isso faz parte de um projeto que nós temos pela frente, que eu vejo que nós vamos ser imbatíveis lá na frente. Não tem como dar errado, né? Tem. Tem. É só errar a gente. Não erra a gente. Eu acho que a preparatória de próximos agricultores, ele tem que ser um cara bom. Ele tem que ser um cara estudado. Ele tem que ser um cara aberto à tecnologia. Isso aí é o que tem que ser. Mas isso, tudo, já existe aqui no Brasil. Então, a única forma de fazer as coisas é deixar a turma desenvolver. Eu tive em país comunista. É muito chato, é muito ruim. É um país dirigido. Eu sou contra isso. Deixa a criatividade rolar, deixa a ambição do cara. Porque o cara que foi para o Mato Grosso, que eu conheço, os cabelos brancos lá, chegaram igual eu. Na Toyota Bandeirante, num tratorzinho 265 e não sei o que e tal. E hoje eles são o que são. Eu falo, isso tem tudo a ver. Tem ambição? Tem. O cara saiu lá do Rio Grande do Sul, tinha 20 hectares. Se ele tem 20 mil hectares hoje, é em razão ao trabalho próprio. Oportunidade que apareceu na vida. E ele se beneficiou disso. Então, o Brasil é muito bom. Tem gente que quer fazer e faz acontecer. Tudo isso faz parte do que nós queremos para o Brasil para frente. O que vocês estão vendo hoje, dentro da Fundação Shunji Nishimura, é a preparação de gente do futuro. Nós estamos falando gente do futuro. Nós temos o curso com a FATEC lá, que é Mecanização de Agricultura em Precisão, depois Big Data do Agronegócio. Isso é preparação para o futuro. Nós estamos falando, o cara agricultor vai ter que ser bom nisso. E ele tem lugar para estudar? Vem aqui. Está aqui em Pompeia. Quando nós estamos pensando na Jato, nós estamos pensando na Jato Futuro. A fundação, nós começamos a fazer o convênio com o Senai. A razão de buscar o Senai é o seguinte: eu estava estudando
Coreia do Sul. Por que que Coreia do Sul saiu da posição de... Acho que era igual nós, 30 anos atrás, e virou potência mundial? Dentro do orçamento federal da Coreia do Sul, 19% do orçamento era educação. Olhando o orçamento nacional brasileiro é 4 e pouquinho. Nós estamos muito longe da 19. Então, o que é que nós pensamos? Vamos fazer, pelo menos para o lado micro-região, e trouxemos o Senai para dentro da fundação para preparar jovens para trabalhar dentro da indústria. Com isso, nós estamos falando, nós vamos equiparar o trabalhador brasileiro com o trabalhador internacional. Elevar o nível, né? Elevar o nível de educação. Assim a gente vai construir uma empresa competitiva globalmente. Então, no fundo, tudo isso faz a gente pensar como é que nós vamos fazer o Brasil do futuro. Eu acho que o que nós estamos fazendo é tudo micro, é tudo pequenininho aqui. Pompeia, 20 mil habitantes, é um negócio pequenininho. Mas nós estamos com a visão do mundo. E trazendo a visão do mundo, nós estamos falando, precisa fazer algumas coisas. E essas algumas coisas, nós estamos dedicando parte do lucro da nossa empresa para a fundação, para nós pensar como é que nós vamos ser no futuro. Basicamente é isso. É uma coisa... O seu Chiro falou uma coisa muito importante. Hoje, porque antigamente as famílias mais abastadas tinham dinheiro e tinham um filho que não era muito aplicado nas outras coisas. Manda ele para a fazenda, ele toma conta lá. Na realidade, estava só. Hoje não, o que o senhor falou. Você quer ir para a fazenda, você vai ter que estar preparado para poder enfrentar. É tecnificado, é entendendo de tecnologia, que cabe tudo na fazenda hoje. Hoje você põe uma máquina de 3, 4 milhões na mão, você não pode botar na mão do analfabeto. É isso. E ele ganha melhor por causa disso. Então, é uma coisa que o agro está no outro nível que o pessoal precisa entender. Eu acho que nós estamos chegando aqui no finalzinho. Esse papo aqui ia demorar. Não podia levar umas 2, 3 horas, né, Walter? Nós podíamos fazer alguns capítulos. Isso aí ficava muito interessante. Mas, seu Chiro, assim, eu particularmente, para mim é uma honra muito grande estar aqui com o senhor, porque eu sou daqui de Marília e sempre cresci ouvindo Jato, ouvindo as histórias, né? E uma empresa familiar, e aí a gente também tem uma empresa familiar, então a gente procura se espelhar em coisas que deram certo para a gente trazer essas coisas para dentro da nossa empresa também. E eu queria, nós estamos terminando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seguinte: qual que é o quanto é valoroso a gente ter princípios e valores na nossa vida para que as coisas, nossas empresas e quem quer empreender dê certo na vida? Bom, valores, eu acho que o nosso veio pelo seu Nishimura e Dona Tico. Os valores da Jato hoje, elas foram ensinadas no berço, em casa. Quem tiver a felicidade de ter um lar onde se ensina valores, você é um felizardo. Hoje, na minha visão, essa desestruturada de família, ela está pecando no lado de valores. Então, eu não sei como que faz isso, mas família
é uma fonte de educação para valores muito forte. Eu acredito que isso foi uma coisa que nós guardamos como princípio e é isso que permitiu a gente estar junto. Nós tivemos também uma parte da religião que foi muito importante para nós. Então, se você pensar em religião, se você abrir lá a Bíblia, você vai encontrar Coríntios 13, né? Todo mundo lê isso no casamento. O padre vai lá e vai falar sobre amor e fala: amor é benigno, amor é paciente, amor é bondoso, amor é não sei o quê, e vai desfiando, né? É outra coisa também importante dentro do projeto. Então, eu falo, valores da família, ela tem que ser preservado, porque é isso que nos trouxe até agora. É a firmeza de que, quando você vai tomar decisão, você respeitou tudo isso. E o outro lado é o amor. Amor de família também tem que... Ele é forte. Então, nós passamos por apuros grandes, né? Turbulências grandes, mas no fundo, quem segurou tudo isso foi o amor. Não o amor de meu zen, meu benzinho, meu não sei o quê, amor de juventude, não é nada disso, não. Amor mesmo, esse é amor de doação. Então, isso é importante. E olhando para esse tudo que o senhor que construiu, levando lá desde o início do seu pai e da sua mãe, que o senhor enxerga? Esse é exatamente o legado que o senhor enxerga do seu pai e da sua mãe? Agora você me apertou, não sei. Mas valores é uma coisa que foi muito forte na família. Então, isso aí é personificação do velho Nishimura e Dona Tcheco, né? Então, acho que o legado que nós queremos deixar para a gurizada nova, a terceira geração, é respeite os valores, né? Mais do que respeitar, ame os valores. Acho que isso é o mais importante disso tudo. Dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente perde, é a vida. Mas você não pode perder os princípios. Então, o que vale é o que fica. Muito bonito. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para o seu Chiro no final. Seu Chiro, o senhor ainda come pão com ovo? Com bacon, né? Hoje ele faz um omelete. Muito bom. Seu Chiro, eu queria agradecer demais a presença do senhor. Eu sei que o tempo do senhor é corrido. O senhor desprendeu de tempo para vir aqui dar essa entrevista aqui para nós, que não tem palavras para agradecer. Eu queria agradecer demais, viu? Eu que agradeço. Eu acho que eu não conhecia vocês e, de repente, nós estamos numa conversa quase de compadre aqui, né? Mas isso faz parte da nossa história. Eu já estou velho, então eu posso contar, assim, olhando o retrovisor, eu posso contar muita coisa. Então, se isso serve para ajudar alguém, beleza, está tudo certo. Eu que agradeço. Obrigado. Quer falar alguma coisa ou só? Eu só agradeço. Eu tive o prazer de poder falar com o seu Chiro, já estou satisfeito. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.